Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wenderson com mais uma aula de robótica. E na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de programação utilizando a ferramenta chamada MakeCode. Essa ferramenta nos permite estar sempre observando o que nós estamos programando, uma vez que ela possui um simulador capaz de nós estamos criando. E na aula de hoje vamos fazer a seguinte programação, Digamos que temos esse nosso robô aqui, como eu estou pegando ele aqui agora, esse nosso robozinho aqui, um carro esteira, com dois motores grandes, tá certo? E um sensor ultrassônico. A ideia é que esses motores fiquem sempre em rotação, funcionando, e a partir do momento que eu coloque algum obstáculo próximo dele, esses motores cheguem a parar de rotacionar, como uma espécie de sistema de segurança, O carro com isso ele não vai colidir, porque o sensor ultrassônico está emitindo ondas com frequências acima de 20 mil Hz, que são ondas ultrassônicas, e por esse motivo que nós não conseguimos ouvir esse som que esse sensor aqui, está emitindo. Pode ver aqui, tentar ver que nos olhinhos dele aqui nós temos dois alto-falantes, e essas ondas sonoras, quando elas detectam um certo obstáculo à sua frente, elas batem nesse obstáculo e refletem, que é o conhecido sistema de ecolocalização, que alguns animais como os morcegos também utilizam para se locomover, tá ok? Então a programação é essa: o carrinho vai estar sempre andando em linha reta com os dois motores grandes, e a partir do momento que o sensor ultrassônico detectar um obstáculo, eu vou botar ele aqui perto da minha câmera, os motores eles vão parar de rotacionar, tudo bem? Mas quando ele tiver uma certa distância de segurança, os motores voltarão a rotacionar. Então vamos que vamos, pessoal. Olha só. Na aula passada, nas aulas anteriores, já foi mostrado aqui como essa ferramenta ela pode nos ajudar bastante, principalmente nesse momento que estamos passando agora de isolamento social, porque com ela nós conseguimos programar de uma forma do vídeo, para depois vocês puderem ter acesso, não se preocupem. E vamos fazer a seguinte programação, tá certo? Deixa eu diminuir um pouquinho a minha imagem aqui também, para a gente ter mais espaço aqui, com relação à organização. Nós temos dois motores grandes, e esses dois motores grandes eles precisam parar quando nós... Para isso nós precisamos criar condições. E o que são essas condições? Por exemplo, quando nós temos uma máquina de lavar roupas, ela vem com várias programações. Ela vem com a programação de lavagem de roupas brancas, roupas pesadas, roupas coloridas, mas ela só vai funcionar nessa determinada função se alguém for lá na máquina e selecionar essa opção para que ela possa executar essa programação de forma autônoma. Com o nosso robô aqui não é diferente, tá, pessoal? Preste bem atenção. Nós vamos determinar uma certa distância para quando esse sensor ultrassônico detectar essa distância, ele interagir com os nossos motores e fazer com que os motores parem, deixem de rotacionar. Tudo bem? Para isso nós precisamos organizar os nossos pensamentos, tá ok? Eu vou fazer aqui um esboço bem legal. Primeiro, nossa primeira condição que temos que criar. Primeira condição, Vamos determinar primeiro a distância. Digamos que quando o nosso sensor ultrassônico detectar uma distância de qualquer objeto à sua frente menor que 20 centímetros, os dois motores grandes que tem aqui no meu carro esteira, eles vão parar de rotacionar. Então a primeira condição, quando o sensor ultrassônico detectar algum objeto que esteja aproximadamente, que esteja com uma distância aproximada menor que uma distância aproximada que seja menor, que seja menor que 20 centímetros, os dois motores grandes vão parar de
rotacionar, ou seja, girar, né? Rotacionar. Com isso o carrinho ele vai parar, ele não vai colidir em nenhum obstáculo. Veja aqui essa programação, ó. Os motores estão girando, eu vou aqui agora colocar um livro na frente dele e de repente esses motores param de girar. Agora eu vou tirar o livro, os motores voltam a girar, tudo bem? Essa é a nossa ideia principal da nossa programação de hoje. Então, para criar essa condição, nós hoje vamos conhecer uns bloquinhos novos que está aqui localizado nessa partezinha azul, nessa aba azul chamada lógica, tá bom? Mas antes disso, devemos lembrar que essa programação nós queremos que ela aconteça de forma contínua, de forma cíclica. Então, antes de nada de tudo, né, nós temos que vir aqui em rotações e pegar um forever, um bloquinho desse aqui, olha. E dentro dele nós vamos clicar aqui em lógica, tá certo? Vamos colocar essa primeira opção aqui, olha, da lógica dentro desse bloco, tudo bem? E após isso vamos apertar nesse maisinho aqui, olha, porque vai aparecer, olha, se a gente for traduzir, né, ao pé da letra, tá nos dizendo o seguinte, ó, se sim e se não. Se essa verdade acontecer, tudo que a gente colocar nesse espaço do nosso bloquinho de lógica, olha, vai acontecer junto. Deixa eu só colocar aqui uma cor que preencher aqui, olha, nesse espaço, né, colocar todo o bloquinho de programação, vai acontecer se essa condição for atendida. Qual é a condição que precisa ser atendida, gente? A primeira, né, que é quando o sensor ultrassônico detectar algum objeto que esteja com uma distância aproximada, que essa distância seja menor que 20 centímetros. Aí os dois motores grandes vão parar de rotacionar. Tudo bem até aí? Então, para que isso aconteça, nós precisamos vir aqui, ó, onde tem motores, clicar no primeiro bloquinho, né, que nós já conhecemos devido às aulas anteriores, com acionamento de motores. Vamos colocar nessa primeira parte aqui no if, tá certo? E onde tem verdade, gente, nós voltamos aqui em lógica e vamos pegar um bloquinho que vai fazer com que o sensor ultrassônico ele fique fazendo essa comparação de distância, né? A todo momento o sensor ultrassônico ele está emitindo ondas de ultrassom e essas ondas são ondas materiais, ondas que se propagam no meio material que é o ar, né? E elas vão se propagando até alcançar um determinado objeto. Quando elas batem nesse objeto, essas ondas elas refletem e com isso, com essa volta delas, o sensor consegue calcular a que distância exatamente o robô está deste obstáculo. Lembrando que o sensor EV3, né, da Lego Mindstorm, ele tem uma capacidade, um limite aqui no nosso simulador de detectar distâncias até de 250 centímetros, ou seja, 2,5 metros. Tudo bem? Após colocar esse bloquinho de comparação, vamos escolher um operador lógico, né, mas também conhecido como uma desigualdade, que nós estudamos na matemática. Esse sinal aqui, que é o menor que, tá certo? Esse símbolo aqui, esse sinal, para quem não lembra, na matemática que nós estudamos, significa o seguinte, ó, menor que, ok? Menor que. Então, até o momento, nós estamos dizendo o seguinte, olha, se o sensor ultrassônico detectar uma distância menor que 20 centímetros, vamos ter que colocar aqui a distância, tá? Em um desses zeros. Nesse outro zero anterior aqui, nós vamos colocar, gente, o sensor ultrassônico. Então, precisamos vir aqui em sensores, descer um pouquinho aqui, olha, vir na opção de sensor ultrassônico e pegar o terceiro bloquinho, esse de forma mais arredondada, e colocar ele dentro desse outro zero, tudo bem? Quem tiver ficado com alguma dificuldade, é só voltar um pouquinho o vídeo e rever o passo a passo que eu fiz aqui, né, para poder montar esse código. Agora, pessoal, no nosso carrinho aqui, no nosso carro esteira que eu estou segurando aqui, ele não tem apenas um motor grande, ele tem dois. Logo, precisamos vir aqui onde tem LED de motor e colocar a opção de dois motores grandes, tudo bem? E vamos determinar a velocidade igual a 0. Por quê? Ora, se ele detectar algum objeto que esteja a uma distância menor que 20 centímetros, automaticamente esse robô ele precisa parar os dois motores. E para parar os dois motores, nós precisamos definir uma potência, né?
Logo, sabemos que nosso motor ele vai de 0, olha, vou mostrar aqui para vocês. Ele vai de 0 a 100, rotacionando no sentido horário, e de 0 a menos 100 quando ele rotaciona no sentido anti-horário. Logo, se eu colocar ele aqui em 0, pessoal, os meus motores vão ficar o quê? Parados, eles não vão funcionar. Daí acabamos de fazer, presta bem atenção, acabamos de criar a nossa primeira condição. Vou até colocar aqui uma setinha aqui, ó. Essa foi a nossa primeira condição criada, tá bom? O que é que eu estou dizendo na minha primeira condição? Só um minutinho que eu vou aqui escrever para facilitar o entendimento de vocês, não se preocupe. Primeira condição. Vamos acompanhar aqui comigo, ó. Vou botar uma outra cor aqui para destacar aqui para vocês. Só procurar aqui. Pronto. Olha só o que está dizendo nessa minha primeira condição. Se o meu sensor ultrassônico que está na porta de número 4, que é esse carinha aqui, olha, que muitos gostam de chamar, né, de olhinhos do Wall-E, se esse sensor detectar uma distância menor que 20 centímetros, então meus dois motores grandes que estão conectados nas portas B e C vão funcionar a uma potência igual a 0%, ou seja, eles vão ficar parados. Mas para que isso aconteça, essa minha condição aqui ela tem que ser atendida. O que é a condição ser atendida? Ela precisa ser verdade, ela precisa existir. E como é que ela existe? A partir do momento que esse sensor ele estiver detectando algo que esteja a uma distância menor que 20 centímetros. Se esse algo tiver uma distância igual a 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ou 1, todos esses valores são menores que 20 centímetros. Então, para todos esses valores, o meu sensor vai estar fazendo com que os meus dois motores grandes eles fiquem parados. Com isso, o meu carrinho esteira ele não vai colidir, olha. Acaba sendo o quê? Um sistema de segurança para ele, tudo bem? Então, quando é que essa condição vai ser verdade? Quando alguma coisa estiver na frente do sensor, que essa coisa, ou esse objeto, ou esse obstáculo esteja a uma distância aproximadamente menor que 20 centímetros. Se essa distância for maior que 20 centímetros, olha o que acontece. Os motores voltam a rotacionar normalmente e o carrinho continua indo para frente. Tudo bem até aí? Agora vamos para a parte que nós gostamos de dizer que é a parte falsa, né? Também podemos chamar de uma suíte, que é o se sim e o se não. Se isso aqui, gente, se isso aqui não acontecer, ou seja, essa distância for igual a 20 ou maior que 20, tudo bem? Eu gostaria que os motores continuassem a permanecer com sua rotação, girando. Para isso, nós precisamos vir aqui novamente em motores, pegar um outro bloquinho de motores e colocar no else, né? No não. É se sim, se não. Se isso aqui for verdade, se o sensor ultrassônico detectar qualquer obstáculo que esteja a uma distância menor que 20 centímetros à sua frente, né, os motores vão parar. Tá aqui, ó, os motores que estão na porta B e C vão parar. Agora, se isso não for verdade, se isso não existir, o que acontece? Vamos selecionar os mesmos dois motores grandes que estão nas portas B e C e vamos determinar uma velocidade de aproximadamente 80%, né? Isso aí fica livre de nós decidirmos a velocidade que a gente quer que o nosso carro esteira fique andando. Eu coloquei aqui 80%. Agora vamos comigo interpretar aqui esse código, tudo bem? Vamos lá. Olha só. Se isso não acontecer, né? Se não acontecer, então os mesmos dois motores grandes, tá certo? Que estão conectados nas portas B e C, eles vão ficar funcionando, ou seja, rotacionando, girando a uma potência igual a 80%. Tá ok?
Vamos passar agora a programação para o robô, que eu ainda não passei. Vocês precisam só dar um clique nessa parte branca aqui de fora do código. Quando vocês dão um clique, observe que fica um pouquinho cinza o simulador e a programação é passada. Nesse exato momento está acontecendo essa parte aqui da nossa programação, olha. O sensor ultrassônico. Acompanha aqui minha setinha para ficar mais claro para vocês, olha. Acompanha aqui, olha. Esse meu sensor ultrassônico aqui, gente, olha. Esse meu sensor ultrassônico, ele está detectando um obstáculo, um objeto na sua frente, que está aproximadamente, olha, 127 centímetros. Vou aumentar um pouquinho aqui, vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem, ó. Deixa eu baixar aqui, olha. Ele está detectando um objeto, um obstáculo que está aproximadamente a 127 centímetros dele. Logo, 127 centímetros, ele é maior que 20 centímetros. Com isso, o que vai acontecer? Vai acontecer essa parte de baixo aqui, olha. Essa parte falsa do nosso switch. Os motores grandes que estão conectados nas portas B e C, eles vão girar 80% e é o que está acontecendo, olha. Vejam bem que eles estão rotacionando aqui com uma potência de 80%, olha. Está aqui mostrando. Agora, vamos simular aqui algum obstáculo, algum objeto que esteja a uma distância menor que 20 centímetros. É só vocês pegar aqui essa barrinha, olha, e ir descendo e diminuindo essa distância, olha. Vamos colocar aqui 19, tentar colocar 18, por exemplo. Coloquei 18 centímetros. O que vai acontecer com os meus motores? Olha, vamos ver aqui. Eles agora estão paradinhos. Por que eles estão parados? Porque agora minha condição, minha verdade está acontecendo. Minha primeira condição está sendo verdadeira. Tá certo? Os motores eles só vão parar a partir do momento que o meu sensor ultrassônico detectar alguma coisa que esteja a uma distância menor que 20 centímetros. E daí, gente, o meu sensor nesse exato momento está detectando algo que está a 18 centímetros. Tudo bem? Pelo fato de 18 centímetros ser menor que 20, então está obedecendo essa minha primeira condição aqui. Logo, os motores estão ficando parados. Tudo bem? Agora, se esse sensor ficar a uma distância maior que 20 centímetros, olha só o que acontece com os motores. Olha. Ele está em 109 centímetros agora. Os motores voltam a rotacionar. Logo, se o sensor estiver a uma distância maior que 20 centímetros, os motores podem continuar rotacionando, tá bom? Vamos escrever aqui comigo para ficar bem claro. Tá? Deixa eu apagar aqui esses rascunhos bem rapidinho. Vamos lá, pessoal. Vamos agora escrever aqui a nossa segunda condição. Olha. Segunda condição. Tá? Se o sensor ultrassônico detectar qualquer objeto que esteja a uma distância maior que 20 centímetros, os dois motores grandes vão ficar rotacionando, tá? Vão ficar rotacionando. Deixa eu botar aqui a vez que se encontram dentro de um forever, né? De um para sempre. Devido a isso, pessoal, os meus motores eles vão ficar girando para sempre. Pode observar, olha. Vamos comigo aqui para ficar bem claro, tá certo? Se o sensor ultrassônico que está na porta de número 4 detectar uma distância de algum objeto que seja menor que 20 centímetros, então os meus dois motores grandes que estão nas portas B e C vão ficar 0%, vão ficar parados. Mas
se esses mesmos dois motores grandes que estão nas portas B e C não detectar um objeto que esteja a menos de 20 centímetros de alcance, os motores vão ficar sempre funcionando a uma potência de 80%. Com isso, olha, essa aqui é a minha primeira condição que está acontecendo e essa aqui é minha segunda, tá ok? Duas coisas diferentes precisam acontecer para que esse robô ele possa tomar duas decisões diferentes de maneira autônoma. Ou seja, se a distância for maior que 20 centímetros, os motores vão estar sempre girando. Mas se ele detectar qualquer objeto que esteja a uma distância menor que 20, os motores vão parar de rotacionar. Vamos ver isso aqui agora no nosso simulador, tá certo? Olha só no nosso simulador aqui, vou fazer novamente para a gente finalizar. Ele agora está a 127 centímetros. Observe que está sendo atendida essa condição aqui, essa segunda, olha. 127 centímetros é maior que 20, por isso que os motores continuam rotacionando a uma potência de 80%. Mas a partir do momento que eu diminuo essa distância aqui no meu simulador e deixo aproximadamente 19 centímetros, né, que é menor que 20, já começa a acontecer essa minha primeira condição aqui. E os motores, os mesmos dois motores B e C, vão ficar paradinhos, tá ok? Sem rotacionar. Essa foi a nossa programação de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Qualquer dúvida, volta o videozinho, assiste com um pouquinho mais de atenção, que eu não tenho dúvida que todos vocês vão conseguir aí desenvolver essa programação, tá ok? Até a próxima aula, se Deus quiser, tá certo? E fiquem com Deus. Até mais. Show!